Deus vai te levar para algo muito melhor. É isso que Ele quer liberar para o teu coração hoje. Talvez você esteja num momento em que tudo está parecendo pequeno. Tudo está parecendo pequeno, tudo está ao contrário do que Deus me falou, pensando como isso vai acontecer. Mas eu já quero sossegar o teu coração de que com Deus está a realização dessa promessa. Com Deus está o tempo disso acontecer. E para te fazer entender um pouquinho mais, eu quero te chamar para Isaías capítulo 60, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: o pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Sabe? Que quando Deus nos libera palavras como essa, Deus está nos chamando a entender não a parte da palavra, a parte desse versículo que fala sobre tempo, a nos limitar. Pelo contrário, Deus está chamando a nossa atenção para a parte que nos dá esperança. Como dizem Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te traz esperança no capítulo 60 e versículo 22 de Isaías é justamente você entender que o menor, o que está zero aí, o que não está tendo perspectiva, vai passar a ser mil, ou seja, vai sair da originalidade, dessa mesmice, dessa coisa parada, e vai crescer. Deus está te chamando a entender, você vai colher algo grande. Mas para isso você precisa alinhar a sua expectativa com a força da palavra que Deus está liberando para você. Quando Deus nos dá palavras assim, Ele quer dizer, eu estou com você nos começos. A direção que você tem para fazer algo é algo destinado da minha parte para a tua vida. Mas diante de tudo isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa dar o passo que Ele mandou você fazer e alinhar a sua expectativa ao que Ele quer que você creia. Lembre que se você crê, tudo é possível ao que crê. Quando Deus nos chama para algo profundo assim, quando Deus quer nos chamar para elevar a nossa fé, é para que a gente entenda, algo grande está vindo aí. E algo grande foge da sua perspectiva, do seu entendimento. Eu preparei um roteiro enorme para falar aqui com você, mas Deus está tomando a direção completa dessa palavra para te fazer entender de que Ele está falando com você exatamente isso. Eu quero que você alinhe a sua expectativa para o que eu vou fazer, porque de fato eu tenho algo grande para manifestar na sua vida. Mas o tanto do que você é movido por essa palavra, crendo nessa palavra, é o que faz isso seguir. Sabe? Talvez você esteja esperando a resposta, vivendo limitações ou até se sentindo parado. Mas Deus não é limitado pelo agora. Deus não é movido por essas coisas que tentam pressionar você ou levar você a tomar ações tão rapidamente. Deus, quando Ele vai nos dando direções, Ele vai nos fazendo a tomar passos por passos e não algo atropelado, como se não tem uma direção, como algo que, sabe, tem que ser partido, tem que ser corrido, tem que ser assim. Não, Deus nos quer seguindo um plano, que por sinal, um plano que Ele já viu. Quando tem certas situações que eu tenho passado, que Deus tem dito para mim, filha, eu estou vendo do futuro. E quando a gente passa por certas situações, é justamente esse ponto. Em quem você vai confiar? Se não nesse Deus, que te dá a direção para fazer e algo assertivo. Na onisciência, onipresença e onipotência desse Deus, nós podemos confiar de que nós não vemos o nosso futuro. Nós não sabemos o que está por vir. Deus, o dono do tempo, o mesmo Deus de Isaías 60, capítulo 60, versículo 22, é a seu tempo, Ele é o dono do tempo. Está tudo totalmente diferente do que eu fiz a anotação aqui. Mas Deus está te levando a entender essa palavra de maneira muito específica. Deus quer que você se mova ao que Ele quer para você, para que você experimente tudo que Ele tem para você. Sabe, quando você alinhar tudo isso aí, você entender que o que Deus prometeu, Ele não esqueceu, meu amigo, minha amiga. Você vai entender que o que Deus quer para você é valioso e grandioso demais. Talvez agora, nesse momento de pressão, você não está entendendo o que é. E de fato, por esse momento, talvez até gere ansiedade para querer botar você numa nova fase, num tempo que ainda não chegou. Mas o tempo de preparação de Deus não é um tempo perdido. Sabe, quando Ele diz prontamente, não quer dizer o seu tempo. Prontamente quer dizer que tem um tempo específico para acontecer. E quando esse tempo chegar, Ele vai fazer depressa. Ele está falando muito forte ao meu coração. E não só para você, Ele está falando comigo exatamente agora. Tem coisas que a gente passa, que a gente vive, que são preparações de Deus. E que Ele vai levando a gente exatamente para a gente entender que são exatamente pontos de preparos, que se a gente for direto para a promessa, a gente não entende. Mas se essa palavra foi semeada no teu coração e você recebeu, eu quero te pedir, digita aqui embaixo se você recebeu essa palavra. Digita também aqui nesses comentários, para que alguém consiga entender que de fato ter direção de Deus
no meio de tudo isso, no meio dessa pressão, no meio desse momento que você acha que está te causando pressionamento. E que Deus continue te dando direções para que você continue alinhado na palavra que Ele liberou para a tua vida. Eu vou te convidar agora para você fechar os seus olhos aí onde você está. Se você não pode fechar os olhos agora, mas ora em pensamento com Deus. Será uma oração de alinhamento com o que Ele quer para a sua vida. Pai, eu coloco meu coração em Tuas mãos agora. Eu entrego o que me pesa e entro no Teu descanso. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Te peço, renova a minha fé, guia os meus passos e me faz andar no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, digite amém nos comentários.